give him that diddy bop. Like take that, take that, take that, take that. I'ma put in work, I'ma do that ASAP. Throw my faith in rap, but if they don't say that, huh? What I'ma turn down for? Feel like Shaq in 9-4, breaking glass in that backboard. I like Kobe and Toronto, huh? Dropping 81, yo, I dropped an 88. Ricky Bobby, shake and bake, sleeping on it, should've stayed awake, huh? Everybody make mistakes like VJs, tryna say my name, it's Minio. Say it with me, Minio. Okay, great, 2 forks high, raise the stakes, risk it all, I take the hate. This the winning team, get the Gatorade. My guy good, but he's not safe, nah. They try to shut us down and it ain't gon' slide. Only thing I fear is God and he on my side. That's the confidence I got, cause he got me. That's why I really feel like you can't stop me. That's all you got. Come on with it. That's all you got. You can't stop me. You don't got the power. Shut me down. That's not an option. I'm my biggest problem. You don't got the power. Shut me down. That's not an option. You can't stop me. You're my biggest opponent. You know me, I know you, we know it. Whenever I fail, you always been there to simply remind me I've blown it. You don't see when I'm growing. You don't see where I'm going. You only see in the moment. You know I'm a stage. You never let go it. Don't cease to amaze me, and it drive me crazy. Did you catch every detail that I missed in the songs I'm making? Saying you will never write a verse like Kendrick, never be the rapper I got from Hendrix. Top 10 alive, you will never be mentioned. Why aim so high, won't survive the trenches. Plus, you a Christian, Andy. They will never listen, Andy. Plus, we a pigment, Andy. You don't got skill, you a gimmick, Andy. Well, if I listen to you and everything you put in my ear. Sejam bem-vindos à Live GTC. faz o órfão, o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus,
digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos os seus filhos. Somos os seus filhos. Somos os seus filhos. Somos os teus filhos. O Pai adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos.
Pai te adotou. Meu Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aqui, tua casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende
Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Então vem incendiar teu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar teu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estamos aqui nessa noite, nessa live dos jovens da igreja, para convidado a ministrar a palavra de Deus. E eu quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco, você como nosso espectador, nosso ouvinte, nosso acompanhante. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por sua vida. Quero dizer que a sua vida é objeto das nossas orações. E desejo, como pastor aqui desses jovens, dessa igreja, estar ministrando a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, uma palavra de Jesus a respeito do Sermão do Monte, palavra tão necessária para os nossos dias, esses dias tão emblemáticos, tão difíceis, né, de tanta luta espiritual e também física, né? Estamos enfrentando aí essa pandemia, essa arma satânica, podemos dizer assim, que tem afligido famílias, as pessoas, tirado a vida de muita gente e deixado muita gente preocupada, ansiosa, temerosa e até com medo, por que não dizer assim? Mas a Bíblia nos aponta armas espirituais. Nesse ensino de Jesus a respeito das esmolas, a respeito da oração e a respeito do jejum, nós temos conteúdos maravilhosos que analisaremos aqui nessa noite de maneira um tanto breve por causa do tempo, mas eu creio que se você prestar atenção nas palavras de Deus, na leitura que vamos fazer e na explanação da palavra de Deus, nós encontraremos para as nossas vidas refúgio. A palavra se encontra no livro de Mateus. Se você tiver Bíblia, abra a sua Bíblia em sua casa, onde você estiver, no livro de Mateus, no capítulo de número 6, versículo 1 ao 18, os quais nós passaremos a ler agora. Presta atenção em nome de Jesus. Continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração, jejum. Esse foi o texto que nos deram para... O jovem pediu que nós ministrássemos em cima dele, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a
eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Deixe-me fazer algumas pequenas observações sobre o texto que nós lemos. Jesus fala aqui no versículo de número 2 que eles evitem de tocar trombeta quando entregam as suas esmolas. Era que na época de Jesus, lá no templo, tinha um espaço onde se colocava as ofertas. E naquela época não tinha dinheiro de papel, o dinheiro era moeda. E o material era de material que fazia barulho quando se jogava a oferta. Então tinha uns que chegavam com aquele bolo de moedas e jogava de forma espalhafatosa, tirando como quem estivesse tocando trombeta, chamando a atenção das pessoas que por ali passavam. E outro aspecto também que eu quero analisar aqui rapidamente com vocês desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Versículo 16. Tinham costume também, principalmente os fariseus, de quando oravam, de quando jejuavam, eles se desfiguravam, colocando cinza no seu rosto. Havia esse costume que era muito praticado em Israel. Eles iam para as praças, iam para as ruas, e ali eles começavam a fazer longas orações com muitas palavras repetitivas, e ali eles, para mostrar que estavam contristados, abatidos, fazendo um jejum, aquela oração, eles passavam cinza sobre o seu rosto. E Jesus, quando diz assim: ora em oculto, para que não pareceres aos homens que jejuam, no versículo 18, e diz que o teu Pai que vem em oculto te recompensará. Ele faz referência ao versículo de número 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não terei galardão junto de vosso Pai que está nos céus. É o galardão de Deus. Nós não sabemos se esse galardão é na terra, não sabemos de fato. Tem muita gente que prega é na terra o galardão, ou se é no céu. O Pai está no céu, ele que veio ao oculto te recompensará. Alguns creem que a ideia de Jesus é que você vai ser recompensado com a sua salvação. No céu você terá muita riqueza. Então Deus, que vê sua ação do jejum, a ação da esmola, a ação da oração, ele te recompensará no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Deixando esses pormenores teológicos de lado, vamos a uma pequena análise do texto que Jesus traz para aquelas pessoas que o estão ouvindo nesse sermão chamado Sermão do Monte. Por que aqui Jesus faz menção aqui de esmolas, oração e jejum? Porque eram coisas que se fazia publicamente. E Jesus muda o valor que ele tem daquelas coisas quando ele ensina. Publicamente, eles procuravam fazer as coisas de maneira que não agradava a Deus. Jesus está corrigindo uma prática das esmolas, quando as pessoas entregam para que as outras vejam que elas estavam entregando, da oração em praças, quando as pessoas oravam, os religiosos oravam para chamar a atenção, e do jejum público, quando eles jejuavam, é verdadeiro, e desfiguravam a sua face para que as pessoas vissem que eles estavam fazendo
aquelas ações religiosas. Vejam bem, era uma antiga prática entre os judeus agir dessa forma, esmolar de forma que as pessoas vissem que ele estava fazendo alguma coisa, orar em praça de forma que as pessoas vissem que eram pessoas de muita oração, e também jejuar desfigurando o rosto de forma que as pessoas vissem que eles eram pessoas que entregavam seus sentimentos, sua carne, sua devoção a Deus. A motivação daquelas pessoas estava errada. Então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem com o Sermão do Monte, não é cancelando o jejum, não é cancelando a esmola e nem cancelando a oração, porque tudo isso é necessário, como nós veremos ao longo dessa mensagem. Eles faziam de forma errada, de forma equivocada, de forma que não agradavam a Deus. Então nós precisamos aprender a fazer essas coisas que são importantes, não é? A esmola é importante o socorro ao necessitado, é bíblico, do Antigo e do Novo Testamento, é importante a esmola. O cristão precisa ser desapegado dos bens financeiros de tal maneira que, encontrando alguém necessitado, está aí a história do bom samaritano, não é? O cristão pratique o bem, pratique a esmola, não da forma que a gente pensa a esmola negativamente, mas de forma correta, nos programas da igreja, nas necessidades de pessoas que ele conhece, de familiares, de vizinhos, de missões. É importante essa entrega, não é? Nós não podemos deixar de fazer, só não podemos fazer da forma errada. Da mesma forma é a oração, é importante a oração, nós só não podemos orar de forma errada. É importante o jejum, mas nós só não podemos jejuar de forma errada, de tal maneira que não agrade a Deus. Veja bem, meus irmãos, até hoje as pessoas jejuam, elas entregam esmolas e elas oram. Essas práticas são interessantíssimas e maravilhosas. O povo de Deus deve praticá-la. Você que é servo de Deus, está ao alcance da nossa voz, deve ser incentivado. A palavra incentiva. Jesus incentivou, Jesus deu exemplo a respeito dessas coisas. Tanto a esmola, quanto o atendimento aos necessitados, a esmola, quanto a oração. Jesus no início do seu ministério orou 40 dias. E o jejum também. Jesus também jejuou durante 40 dias. Um jejum completo, um jejum total, não é, irmãos? E nós precisamos fazer como Jesus fazia. Só que Jesus nessa palavra alerta para algumas coisas que nós precisamos aprender a fazer. Não podemos e não queremos fazer as coisas que a Bíblia orienta de maneira que seja algo vazio, algo descontextualizado da vontade de Deus. Queremos fazer da maneira certa. Pastor, é possível que a gente jejue, que a gente ore, que a gente entregue alguma coisa para Deus da forma errada? Sim. Lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 58, se você quiser, depois você pode ver, versículo 3, eles perguntam: nós estamos entregando jejum, o Senhor não está entregando. Aí o Senhor responde a eles, logo no versículo 5, mais adiante: vocês entregam de qualquer maneira, vocês entregam de qualquer jeito, a maneira que vocês estão entregando. Leia aí Isaías capítulo 58, versículo 3, anota aí, e depois você faça essa leitura, você vai ver que há certo constrangimento espiritual, religioso, que não agrada a Deus. Então Deus diz aí: eu não estou atendendo a vocês porque vocês estão interessados em outras coisas. Não é na verdadeira adoração, nós podemos falar assim. Deixe-me então entrar no segundo item, porque o que interessa aqui é nós falarmos de oração e de jejum, é o assunto que nos foi proposto. Oração. Veja bem, como é que nós devemos orar? Jesus disse: orai, vê aí, orai, pois da seguinte maneira. Não foi isso? Jesus, o que é que ele fez? Ele ofereceu um modelo. Jesus ofereceu um modelo. Não é um modelo para nós estarmos cotidianamente repetindo. Não tem nada de mais repetir as palavras de Jesus. A oração chamada do Pai Nosso é uma oração linda, mas nós não podemos ficar nela somente. Jesus, ele ofereceu um modelo. Quando ele disse: orai, pois da seguinte maneira.
orai, pois, da seguinte maneira. Se ele dissesse, façam esta oração, ele não disse isso. Ele disse, orai, pois, da seguinte maneira. Então ele ofereceu um modelo. Esse modelo inclui algumas coisas que são importantes. Nós vamos entender aqui, Pai Nosso. O nosso, por exemplo, significa uma vontade de Deus de nós estarmos orando em comunidade, comunitariamente, juntos. Pai Nosso. Senão ele diria, Pai meu. Pai Nosso é que ele está exemplificando ali junto aos seus discípulos. Jesus diversas vezes quando orou, ele foi aos discípulos, vocês estão cansados? Vocês estão dormindo de novo? Venham orar comigo. Mesmo Jesus sendo Deus, ele tinha necessidade de estar em conjunto com os irmãos. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, é por isso que o Pai é nosso, não é o Pai meu, de forma egoísta, me isolar dos irmãos. É por isso que a igreja é importante, né? O Pai é nosso, é de todos nós. Essa oração de comunhão com os irmãos é a oração ensinada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai embaixo, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado. Jesus disse, nosso, comunitário, né? Agora Jesus nos traz um segundo ensinamento nessa oração que ele ensina, corrigindo os erros deles quem? Os fariseus, os religiosos, os judeus. Jesus disse, santificado na sua oração. Santificado significa glórias a Deus. Nós precisamos aprender a dar glórias a Deus. Afinal, Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. Não devemos chegar diante de Deus de maneira só chego pedindo, como quem Deus seja um empregado meu ou um serviçal meu. Estão te ensinando por aí que se você chegar em determinados lugares, você só vai receber. E não, você precisa entregar. Jesus disse, olha, é nós juntos. Jesus disse, ó, santificado seja o teu nome. Terceiro, pão nosso. Por que é que Jesus quis, dentro da oração, colocar o pão nosso de cada dia? Porque Jesus quer que você tenha dependência de Deus. É cada dia. A Bíblia diz assim, a cada dia o seu mal. Esse é o ensino que está no Antigo Testamento. Quando Jesus liberou o maná do deserto para o povo que saía do Egito, cada um podia pegar no seu dia. Isso chama-se dependência de Deus, confiança em Deus. Não podemos chegar diante de Deus. Tem gente que chega, mas aí, meu irmão, aí é outra coisa, né? E diz, eu quero tudo, eu quero um apartamento, eu quero 2 apartamentos, eu tinha um caminhão, tenho 10 caminhões, e esquece que Deus quer que você tenha dependência dele. Então, na oração, nós quando chegamos diante de Deus, nós chegamos com dependência. Senhor, eu sou teu, tu cuida de mim, tu me ajuda, eu dependo de ti. Então você está passando um momento de luta e dificuldade agora, vai lá, pão nosso. O pão nosso significa dependência de Deus a cada dia. A Bíblia diz, a cada dia o seu mal. Precisamos aprender a ter dependência de Deus a cada dia. Amanhã pertence a Deus, ontem já passou, hoje eu dependo de Deus. Então hoje a gente agradece, Senhor, o pão nosso de cada dia. E quarto, quem quer, perdoa. Jesus, perdoai os vossos inimigos, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. O perdão. Então, dentro do contexto de Deus, a oração que nós devemos fazer a Ele, Jesus deu a oração do Pai Nosso como modelo aqui no capítulo 5 de Mateus, no sermão chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Jesus está dizendo o seguinte, eu não posso chegar diante dele, uma pessoa diante de Deus, com mágoa do meu irmão, com ódio do meu irmão, e não liberar perdão para o meu irmão, porque senão eu não vou ser perdoado por Deus. Primeiro eu vou me conserto com o meu irmão, depois eu venho diante de Deus, porque Deus não tolera pecado. Se eu estou com raiva do meu irmão, se eu estou com ódio do meu irmão, se eu não perdoei meu irmão, eu estou em pecado. Estando em pecado, eu estou distante de Deus. Deus ama o pecador. Deus te ama, não estou dizendo que Ele te ama, Ele te ama, Ele me ama, mas não ama o pecado que está em nós. Então, se eu tenho consciência de pecado, eu preciso aprender a perdoar, né? Primeiro eu perdoo meu irmão, depois Deus me perdoa. Essa é a oração, né? Do Pai Nosso que Jesus ensinou esse sermão. Depois Jesus entrou falando de jejum, não foi isso? Ensinando eles oravam e jejuavam nas praças, eles passavam cinza no rosto para parecer assim bem abatido, bem triste, porque o jejum, quando você faz um jejum sério, você se abstém de alimentação, né? E há alguns tipos de jejum. Há o jejum parcial, do qual você pode fazer parte do dia, ao jejum parcial de tempo, ao jejum parcial de alimento, não é? Eu fico sem um determinado alimento, ou fico sem nenhum alimento parte do dia, ao jejum total, sem água,
sem alimento nenhum, ao jejum que eu posso encerrar com algumas horas, ao jejum que eu posso encerrar com 24 horas, ao jejum que eu posso levar até 40 dias, como Moisés de forma milagrosa levou. Nós não podemos fazer isso porque nós somos humanos, nosso corpo não aguenta mais de 3 dias sem água, e ninguém deve fazer jejum, na minha orientação pessoal, sem beber água, né? Deva incluir a água, porque a água é muito necessária ao corpo, e pessoas idosas não devem fazer jejum de maneira nenhuma sem consultar um médico. É importante. Se você toma medicação constante, tem medicamentos que não pode ficar sem água. Então a água é um dos elementos mais essenciais ao corpo humano, e nós devemos aprender isso. Jesus deu exemplo do jejum. O jejum está escrito como uma obrigação na Bíblia? Não, de forma alguma. No Antigo Testamento tem uma referência ao jejum, no livro de Levítico, somente isso. No dia que as pessoas tinham que, a nação toda, pedir perdão a Deus, um dia de penitência geral da nação, as pessoas eram obrigadas todas a não trabalhar e a jejuar. Moisés ordenou isso aí de acordo com a vontade de Deus. Só essa referência. Não há o registro no Novo Testamento a respeito da necessidade de você fazer jejum assim. É por isso que há essa abrangência tão grande a respeito do jejum. Mas o jejum é necessário. Jesus disse, a respeito dessa casta de demônios, os apóstolos tiveram dificuldade de expulsar determinados demônios. A respeito dessa casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. Jesus incentivou o jejum. Não há um ordenamento na Bíblia a respeito de jejuar. Há sim uma orientação de Jesus. Jesus jejuando, ele deu exemplo. Quando Jesus fala aqui, Mateus diz, quando jejuardes, sinalizando que nós devemos jejuar. Deu para entender? Nem tudo precisa estar escrito sendo obrigado, né? Na Bíblia não está dizendo tem que jejuar dia sim, dia não, quinto dia, não tem nada disso, deixando de comer verdura, isso, não tem. O jejum é uma prática pessoal, que é extra bíblica. Outros povos também praticam jejuns, povos até que desconheciam a Bíblia, mas o jejum é muito importante. Nós vamos saber por quê. O jejum é para mudar a vontade de Deus. Não se muda a vontade de Deus. Nosso Deus, ele é imutável, não se muda. Você não vai jejuar para mudar a vontade de Deus, você vai jejuar para mudar a sua vontade. Pegou? Isso é importante. Como é que eu vou jejuar, eu, homem mortal, para mudar a vontade do meu Deus? Impossível. O que Deus decretou, está decretado. Ele não é homem para que minta. Ele não acompanha a vontade do homem, porque o homem é cheio de dúvida. Nós já nascemos em dúvida. Nós temos dúvida. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu faço assim, eu quero café hoje, amanhã eu não quero. Entendeu? Então Deus é imutável. Deus não tem sombra de variação. Então eu não faço jejum, as primeiras consequências, para mudar a vontade de Deus. Eu faço para mudar a minha vontade. O jejum não muda a Deus, ficar mais favorável, melhorzinho comigo, mais bondoso, mais graça. Não, Deus já é bondoso, Deus já é gracioso, Deus já é longânimo, Deus já é amoroso. Está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tão grande maneira. Você entende isso? Então você não vai mudar Deus com o seu jejum, nem eu com o meu. Eu vou mudar, eu vou amortecer a minha carne. Isso é importante. Porque a carne é a luta que eu tenho, né? Eu tenho uma luta com a carne. A carne, ela tenta me subjugar. E eu, com o jejum, quando eu vou para o jejum sério, bem programado, bem feito, cotidiano, né? Planejado, eu não posso acordar e dizer, hoje eu vou trabalhar, não deu tempo de tomar café, estou entregando esse jejum a Deus. Aí você vai ficar fazendo que nem os fariseus, né? Entregando uma coisa que você não programou com Deus. O jejum é programado, é pensado, é feito em cima da oração, é feito em cima também da sua boa intenção, do seu amor para com o próximo. É por isso que a esmola e a oração vêm antes do jejum. Está entendendo? Jesus usou porque ele é Deus, ele é sabedoria. Você precisa estar bem para chegar diante de Deus, entregando o seu jejum, que vai mudar você. A essência do jejum, qual é a essência do jejum? É mortificar a nossa carne. Quando a gente faz o jejum e a carne se mortifica, isso nos faz ficar mais disciplinados e abrir os nossos ouvidos para ouvir o Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, essa casta de demônios só sai com jejum e muita oração. Tem coisa que depende de muito jejum, porque aí você se consagra. Quando você se consagra, você se aproxima de Deus. Deus vê o seu esforço. Olha, diz, esse meu filho, esse meu servo é um servo bom e fiel. Vou abençoá-lo. Deu para entender? Não é você que mudou Deus. Deus é que decide abençoar você. Amém? Então, é preciso ter disciplina no jejum. Por que eu preciso ter disciplina no jejum? Porque eu preciso aprender que se eu não tiver um esforço, eu não chego a lugar nenhum.
Entendeu? Então, a essência do jejum é mortificar a minha carne. Essa é a essência do jejum. Quando eu mortifico a carne, apago os desejos da carne com o jejum, que vai, né, trabalhar na minha carne, o jejum. Eu vou ficar ligado com Deus, vou sentir falta daquele alimento, vou ficar necessitado de Deus, que eu tiro o alimento, mas deixo Deus entrar. O jejum é isso. Não é o jejum de qualquer maneira, porque eu quero emagrecer. Vê se Deus vai abençoar alguém no jejum porque ele quer emagrecer. Ele disse, eu vou aproveitar fazendo jejum para Deus na igreja para emagrecer 2 quilos. Deus não está nisso, né? Não é verdade? Deus não está nisso. Aí é nutricionista. Deus não é nutricionista, né? Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Ele quer então o nosso coração. O jejum é assim. Não há uma ordem explícita, nem regras no Novo Testamento a respeito de jejum. Eu quis trazer isso aqui para vocês. Não há regra. Eu posso fazer jejum parcial, eu posso fazer jejum com água, eu posso fazer jejum sem água, eu posso fazer jejum só de um alimento. Eu posso, por exemplo, eu sou apaixonado por açúcar, eu posso fazer jejum sério, entregue a Deus. É aquela coisa que eu gosto muito. Então eu vou deixar de fazer e entregar a Deus o jejum só de determinado alimento. Entende o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? Então, você está entendendo? Deus lhe abençoe em nome de Jesus. No Antigo Testamento, lá em Levítico 23, 27, nós encontramos esse dia que eu falei anteriormente, chama-se o dia da expiação. É a única ordenança bíblica para os judeus. Jesus a aboliu. Jesus disse, eu não vim descumprir a lei, eu vim cumpri-la. Né? Falava a respeito de sua morte e ressurreição, né? Que fala a respeito dele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus cumpriu toda a lei. Ele não desconsiderou o jejum, ele só desconsiderou a maneira errada que eles faziam. Alguns elementos necessários que o Antigo Testamento e o Novo apontam para a prática do jejum. Eu faço um jejum para a minha consagração. Eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero ficar mais espiritual, eu quero pensar mais nas coisas de Deus, eu quero deixar de pensar naquelas coisas que a carne puxa tanto, né? Então eu entrego um jejum. Eu não vou fazer jejum para ganhar dinheiro, não vou fazer jejum para isso e aquilo. Não é verdade, meu irmão? Eu vou fazer um jejum para me consagrar mais a Deus. Então, está escrito lá no Antigo Testamento, há jejum. Davi fez jejum de consagração. Davi fez diversos jejuns de consagração. Davi também fez jejum de arrependimento. Eu estou arrependido, fiz uma prática com alguém, não é? E vejo que cometi pecado, então eu faço um jejum de amortecimento da carne por causa do meu orgulho. Todo pecado se origina no orgulho humano, não é? Nós somos orgulhosos por natureza, então nós pecamos. Então eu vou fazer um jejum. Eu digo, olha, Senhor, eu não consigo me livrar disso. Aí eu continuo com essa arrogância com meu irmão. Eu já o maltratei a primeira, segunda vez, então vou amortecer minha carne pelo jejum. Eu posso fazer um jejum por arrependimentos de pecados. Eu posso fazer um jejum por luto. Luto, tem no Antigo Testamento, jejum por luto. Davi, quando perdeu o filho tão desejado com a rainha Betseba, ele foi para o jejum. Deu para entender? De saco e cinza. Ele foi lá para o jejum. Eu posso fazer jejum por luto, não é? Eu posso fazer um jejum por aflição. Estou aflito, esse momento aí do Covid, né, do coronavírus, do Covid-19. Então, está aflito, jejue. Entregue, consagre sua vida diante do altar de Deus, ore e jejue, entregue a Deus nesse momento, com cuidado, com atenção, é importante, né? Eu posso fazer o jejum por aflição, eu posso também fazer um jejum por busca de proteção, louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, devido ao horário que nós temos, eu não posso repetir os tópicos do ensino que nós trouxemos aqui sobre esmolas, é necessário, oração, aprender a orar da maneira correta, de preferência sempre com as minhas palavras diante de Deus. Deus é como um pai que escuta, né? Eu preciso enaltecê-lo, eu preciso perdoar meu irmão. Aqueles itens que nós ensinamos, você pode repetir aí a respeito da oração. E jejum, não é? Os tipos de jejum que eu posso fazer, eu sei que foi um pouco rápido, depois a gente procura melhorar mais um pouquinho e te abençoar com a palavra de Deus. O importante é que você tenha apego à palavra de Deus e saber que não deve jejuar de qualquer maneira como aquelas pessoas faziam, né? Ninguém precisa saber que você é uma pessoa de oração. Ninguém precisa saber que você entrega esmolas e ninguém precisa saber que você é uma pessoa que faz jejum, né? Quem vive de marketing é a empresa, não é a igreja. A igreja deve viver das palavras de Deus. Quem deve viver de marketing é a empresa, não é a igreja. A empresa precisa de lucro, a igreja não. A igreja quer almas. Para ter almas, precisa ter essa ideia de Jesus. É caráter, não é propaganda, não é marketing. Não adianta ficar fingindo que é alguma coisa na casa de Deus quando não é. Se você entrega a sua esmola com a mão direita, não vê. E a importância do doar sem alardear, né? Sem
propaganda, perde o valor. Da mesma forma é a oração. Jesus entra no quarto, fala de intimidade. É que você não possa orar conjuntamente, que os apóstolos oraram. Jesus também orou conjuntamente no monte, diz, venham orar comigo, né? Ele não quis dizer isso, ele quis dizer que você saiba dar o valor necessário à oração, né? É uma coisa privada sua, né? Ah, eu orei assim, oh, glória a Deus, né? É privado, né? E terceiro, o jejum. Não adianta fazer cara feia, cara de fome, cara de coisa e anunciar para todo mundo que você está fazendo o jejum. O jejum é algo particular para crescimento. Pode ser por vários motivos, luto, aflição, dor, sofrimento, perda, né? Então você jejua parcial, total, com água, sem água. Aí é algo que você deve se aprofundar um pouco mais. É bom você ter alguns livros que ensinem sobre isso. Bíblias explicadas também ensinam, né? E agora a gente vai para a conclusão. Então, algum cristão perguntará, por que jejuar, né? Eu quero me ater no último tópico, né? O jejum ajuda a liberar fé. Eu devo orar e devo jejuar, porque quando eu jejuo, o jejum ajuda a eu me ligar com Deus. Quando eu me ligo com Deus, libera fé. Fé é milagre de Deus, né? Estou falando da fé do milagre, da fé atenciosa de Deus que nos capacita para os momentos de luta. Vivemos agora um momento muito difícil, né? Precisamos de fé. Então é bom lembrar-se da prática do jejum com sabedoria. Você tem um pastor? Tem alguém que tem sabedoria que você pode tirar mais dúvidas? Você deve ir tirar. O jejum em si não me faz vencer. Olha como isso é interessante. Estou terminando. 2 minutos. O jejum em si não me faz vencer. Não faz vencer. Alguém diz, eu vou fazer jejum porque eu quero ser vencedor. Eu vou ganhar. Não. O jejum em si não me faz vencer. Ele libera a fé para o combate espiritual. E se eu estou preparado para a guerra, como Paulo falou, a respeito do soldado, né? Toda a armadura de Cristo, fiz jejum, estou cheio da graça de Deus, eu vou vencer o combate espiritual. Eu vou vencer essa guerra. As armas do diabo não vão prevalecer contra a minha vida. Então é importante o jejum. Ele não me faz vencer. Quem faz vencer é Deus, não é jejum. Jejum é uma coisa física, é uma coisa da natureza nossa, natural. Nós precisamos. Deus não precisa de jejum. E Deus não precisa de jejum para nos abençoar. Mas quando nós jejuamos, nós damos demonstração de humildade diante de Deus. Humildade. Senhor, eu preciso de Ti. Estou aqui consagrando minha vida. Então, Deus te prepara pela fé espiritual, pela fé do milagre, para o combate espiritual. Por isso Jesus disse, essa casta de demônios só sai. Demônios aqui é lutas de todo tipo de coisa, né? É demônios, mas é todo tipo de luta, com muita oração e jejum. Irmão, não vai ser de graça não, precisa orar e precisa jejuar. O que nos dá a vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez na cruz e a autoridade do seu nome. É isso que você precisa entender e eu entendo. O que me dá a vitória nesses quase 40 anos de ministério, não é? Meu Deus do céu, glória a Deus. Meus 30 e tantos anos de casamento, não é? 20 e tantos anos nessa crise. O que me dá a vitória, irmão, de enfrentar as lutas do dia a dia, todas as lutas e dificuldades, de estar aqui com esse grupo de jovens maravilhosos? O que me dá a vitória é a cruz de Cristo na minha vida, né? Então, quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu entrego dos meus bens para ajudar alguma pessoa, quando eu peço para alguém entregar, quando eu ensino a orar e a jejuar, é que eu sei que essas obras liberam a fé divina na sua vida. E você vai ter vitória nos seus combates, principalmente espiritual. Então grava aí no seu coração, eu me despeço aqui de você. O que lhe dá vitória mesmo é o sangue de Jesus derramado no Calvário. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amados, assim encerramos nossa live hoje e deixamos essa mensagem para você. Com jejum e oração se obtém vitória. Amarrado em Cristo se obtém vitória. Dessa forma, nós vamos passar por esse momento. Nós, o grupo GTC, o grupo de adolescentes aqui de Saint-Jacques, aqui no Jardim Catarina, decidimos fazer esse momento para mostrar para todos vocês, muitos amigos nossos, muitas pessoas íntimas a nós, e todos vocês que estão assistindo, que nós amamos vocês, que vocês não estão abandonados nesse momento de isolamento, nesse momento que todos temos que ficar em casa, muitas vezes sozinhos, muitas vezes sem ter uma previsão de um futuro. Então, saibam que nós estamos aqui. Saibam que com Cristo vocês podem vencer tudo isso. Então não esqueçam de que há esperança.
Como diz, a esperança para o ferido e aos cheiros das águas brotará. Cristo é a água da vida para nós. Nós vamos vencer, nós vamos passar por tudo isso. Ore conosco para que possamos estar encerrando essa live e receba a sua vitória, a sua bênção hoje. Meu Deus maravilhoso Pai, nós lhe agradecemos por esse momento de adoração, por esse momento de aprendizado, Pai. Lhe agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Lhe agradecemos por tudo que ainda irás fazer por nós. Então lhe pedimos, Pai, que nos ajude a passar por esse vale, nos ajude a passar por esse momento difícil. E cria em nós, Pai, um coração que confia em Ti, um coração puro, reto e inabalável, que não importa o medo, não importa a dor, nós estamos firmados em Ti, firmados em oração, firmados em jejum, firmados em adoração. Nós cremos em Ti, Pai, e pedimos que o Senhor venha sobre nossas vidas e nos faça mais que vencedores. Uma boa noite, um bom domingo e uma maravilhosa semana para você. Deus te abençoe.